Boa noite. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Martinez de Pasquale, que foi o grande percursor da tradicional ordem martinista. Eu estava vendo um artigo aqui no site da Amorc. Eu achei interessante e resolvi ler para vocês. Esse artigo fala sobre Martinez de Pasquale. Sou apenas um falível instrumento, do qual Deus quis, por mais indigno que eu seja, se servir para lembrar aos homens, meus semelhantes, o meu primeiro estado de construtores, a fim de lhes fazer de verdade que eles são de fato homens-deus, sendo criados à imagem e à semelhança desse ser todo-poderoso. Martinez de Pasquale nasceu em Grenoble por volta de 1710. Filho de um pai de origem espanhola e de uma mãe francesa. Militar durante alguns anos, tendo a patente de lugar-tenente. Serviu em 1737 na companhia do regimento de Edimburgo Dragon. Em 1740, suas atividades militares o conduziram a Córcega, onde participou da intervenção francesa sob comando do Marquês de Villebois. Em 1747, a serviço da Espanha, combate na Itália. Ao que parece, ele abandonou o exército alguns anos mais tarde. Podemos situar os primeiros indícios de suas atividades esotéricas a partir de 1754, época em que frequenta lojas maçônicas do sul da França, sobretudo em Avignon e em Marselha. Em Montpellier, ele teria fundado o capítulo dos soberanos juízes escoceses. Alguns anos mais tarde, em 1760, ele se apresenta à loja Saint-Jean das Três Lojas Reunidas de Toulouse. É lá que ele expõe seu projeto de restauração da franco-maçonaria. De fato, ele julgava a maçonaria de sua época apócrifa, ou seja, desviada de seu objetivo real, e se propunha a devolver-lhe sua pureza primitiva. Seu projeto, considerado estranho demais, é rejeitado e Martinez de Pasquale é obrigado a deixar a loja. Martinez parece receber sua qualidade maçônica de seu pai. Este havia recebido em 1738 uma patente maçônica do artista transmissível a seu filho. Contudo, é preciso reconhecer que a sociedade que Martinez de Pasquale se propunha a estabelecer não advém da maçonaria inglesa. Ele próprio a chama pelo nome de Ordem dos Cavaleiros Maçons e los Coins do Universo. Trata-se daquilo a que se chama um sistema de altos graus maçônicos, ou seja, um conjunto de graus superiores aos 3 graus tradicionais da franco-maçonaria. Quais são esses 3 graus? Aprendiz, companheiro e mestre. Lembremos que os altos graus aparecem na maçonaria entre os anos 1740
em 1773. A doutrina de Martinez não é uma simples especulação. Ela conduz a uma prática operativa que se apoia sobre uma magia divina, uma teurgia, que parece ter suas raízes na magia angélica da Renascença, a dos cabalistas cristãos. Entretanto, Martinez lhe atribui fins mais específicos. Nas práticas dos Elius Coens, ela objetiva permitir aos iniciados reencontrar sua pureza primitiva, utilizando a assistência dos anjos, graças a uma magia operativa. Ela também tem uma função salvadora sobre a criação. De fato, na medida em que os Elius Coens escalam a graduação da ordem, do grau de aprendiz ao de Reo-Croix, eles são paulatinamente levados a colaborar com a restauração do universo à sua pureza primitiva. De acordo com Martinez de Pasquali, é se opondo aos anjos maléficos da origem da criação, por meio de ritos complexos, que os iniciados Elius Coens cumpririam a missão confiada por Deus ao homem na origem da criação. Nos anos que se seguem à sua instalação em Bordeaux, a ordem dos Elius Coens se expande na França. Lojas são criadas em várias cidades grandes. Em 1771, Louis-Claude de Saint-Martin sucede o abade Fournier como secretário de Martinez de Pasquali, assistindo eficientemente. A expansão da ordem é, todavia, detida pela partida de seu fundador. De fato, em 1772, Martinez de Pasquali viaja para Santo Domingo. Santo Domingo fica no Haiti, para receber, ou é República Dominicana, eu não estou lembrado exatamente, mas acho que naquela época eram o mesmo país. Sim, de fato, em 1772, Martinez de Pasquali viaja para Santo Domingo para receber a herança de um de seus pais, falecido. Infelizmente, não retorna daquela ilha antilhana, onde morre em 24 de setembro de 1774. Pouco tempo antes de sua morte, ele havia nomeado Quenier de Lester, um dos seus discípulos do Haiti, para assumir a direção da ordem. Este novo grande mestre morre em dezembro de 1779. Seu sucessor, Sébastien de las Casas, volta à França em novembro de 1780 e adormece uma ordem que, desde a morte de seu fundador, se apagava por si mesma. É preciso dizer que muitos de seus membros se distanciavam de práticas teúrgicas demasiado complexas em favor do hipnotismo. Os discípulos mais fiéis de Martinez de Pasquali não fogem a esse deslumbre. Jean-Baptiste Villemoz e Louis-Claude de Saint-Martin também se inclinam a essa prática durante algum tempo. Esses dois homens, mesmo abandonando as práticas teúrgicas de seu mestre, perpetuarão, todavia, a filosofia dos Elius Coens. O primeiro, Jean-Baptiste Villemoz,
no seio dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, uma ordem maçônica nascida de uma reforma da estrita observância templária alemã. O segundo, Louis-Claude de Saint-Martin, através de livros cujos leitores serão qualificados de martinistas, cerca de um século mais tarde, alguns deles formarão uma ordem martinista. Então, a tradicional ordem martinista segue a linha iniciada por Louis-Claude de Saint-Martin. Não é Villermoz. E, na verdade, ele também foi um precursor da ordem martinista, porque a ordem martinista ela foi fundada no final do século XIX pelo Gerard Ancos, mais conhecido pelo seu nome esotérico de Papyrus. Bom, então esse foi um artigo falando sobre o Martinez de Pasquali que eu achei interessante, e quem quiser ver esses e outros artigos, visitem a página www.amorte.org.br. Foi de lá que esse artigo foi extraído. Paz profunda.